E o nosso assunto é futebol americano. Estamos recebendo aqui o Trigo, jogador, capitão, presidente. Que mais, Trigo? É tudo do time do Corinthians? Eu bato o escanteio e corro para cabecear, né? O futebol americano ainda é um esporte novo no Brasil, a estrutura está começando a ser montada. Dentro do Corinthians a gente está montando essa estrutura, então ainda há necessidade que eu faça tudo. Mas com a ajuda de todos dentro do time, a gente está conseguindo caminhar bem. Então é isso mesmo, a gente falou rápido na abertura, pode até ter passado batido, mas não, é o time de futebol americano do Corinthians, é o Corinthians Steamrollers, né? Exatamente, na verdade era o time dos Steamrollers, que era de Diadema, que nós fechamos uma parceria com o Corinthians. E hoje a gente usa só o nome Corinthians mesmo. Trigo, o futebol americano no Brasil está crescendo bastante, não está? Exatamente, é o esporte que mais cresce nos últimos 3 anos, passou de 500 praticantes em São Paulo para quase 7 mil. E no Brasil a gente não tem esses números ainda, então a gente deveria fazer até uma coleta de dados para saber quantos jogadores existem no Brasil. Tivemos até campeonato entre seleções, já tem campeonato paulista, quer dizer, está sendo bastante movimentado. Exatamente, com o trabalho da LPFA, que está sendo super bem feito pelo Daniel Miura, a seleção paulista se sagrou campeã, o nosso atleta Paulinho foi eleito um dos melhores jogadores da equipe. Então, São Paulo está no caminho certo para tornar o futebol americano conhecido no Brasil. Ô, Trigo, o Corinthians agora tem aí, fiquei sabendo, você estava me contando, tem vários projetos para ampliar o futebol americano? Exatamente. Um dos projetos é o Ricardo Trigo Dome, né, que eles estão chamando. Ah, é? Porque, na verdade, eu estou correndo atrás e a gente... É o Ricardão? É o Ricardão. a gente tem o espaço no Corinthians para construir o campo. E eu consegui, graças a Deus, aí com alguns empresários, o dinheiro para construir o campo, o estádio, o alojamento, o departamento de musculação, o departamento de fisioterapia. Não vamos construir tudo de uma vez, porque é muito dinheiro. E vamos fazer em 4 etapas. Então, quer dizer, dentro do Parque São Jorge, do Clube do Corinthians, nós teremos um campo de futebol americano, acho que é o primeiro do Brasil? Vai ser o primeiro do Brasil, se tudo der certo. Legal, então. Como é que está essas negociações sobre tudo isso? As negociações entre patrocinador, Corinthians, diretoria, está caminhando muito bem. Eu estou dando aqui em primeira mão. E quando a gente começar as construções, vocês vão ser o primeiro a saber e vão até poder lá dar uma filmada. Claro, vamos lá. Trigo, você estava me contando que teremos aí pela frente, no final do mês, uma clínica de futebol americano lá no Corinthians? Também vai ser a primeira clínica de futebol americano do Brasil. Nunca houve nada igual. Vai ter neurologista, cardiologista, nutricionista e a presença ilustre do Paulo Mancha, que é comentarista de futebol americano da Band Esportes, e do André José Adler, que foi o embaixador do futebol americano no Brasil, que começou tudo com as suas transmissões na ESPN, né? E dessa forma vamos falar sobre futebol americano e instrumentalizar todos os jogadores de futebol americano de São Paulo e do Brasil que queiram vir. Nós temos uma capacidade para 500 pessoas no auditório e vamos sortear alguns prêmios também para os presentes. Coffee break, conseguimos toda a estrutura. E dessa forma eu acredito que o futebol americano vai caminhando em sentido certo para o sucesso aqui dentro do Brasil, que é um esporte que não é reconhecido ainda. A gente sabe que existem muitos times, ou pelo menos alguns times já de futebol americano aqui em São Paulo e também em outros estados. Esses times estão sempre ligados aos clubes de futebol ou não? Não, na verdade o Corinthians é o único que tem a parceria. O Locomotives teve uma parceria, mas não sei o que aconteceu. E eu resolvi intervir para dar uma força para o pessoal, porque eu acredito que Corinthians e Palmeiras são 2 equipes muito fortes. O pessoal de Santos, a gente também interviu para que eles fechassem a parceria com o Santos. Já fui procurado pelo pessoal do Rio de Janeiro para tentar fechar um time de praia com o Flamengo. Em Brasília também já me contataram e eu estou explicando essa estrutura para quem quiser, quem tiver um time, tiver um clube de futebol ou uma estrutura, a gente explica, a gente mostra como formar associação. O que a gente quer, na verdade, é desenvolver o futebol americano. E é um esporte que atrai, acho que principalmente os jovens, né? O pessoal que vê pela TV e tal. É muito bacana, né, Trigo? Ele é um esporte muito viril, é um esporte forte, é um esporte tático. Se fosse conseguido colocar o flag no sistema educacional brasileiro, você ia ver o nível que essas crianças iam melhorar o seu raciocínio, porque requer organização, contabilidade, né? São vários fatores interdisciplinares que transformam a criança em cidadãos melhores no futuro. Porque a gente pega, por exemplo, o flag, que é um esporte como acho que o futebol americano, mas
com menos contato, né? Mais ou menos assim. A gente pega nas escolas, desde o primário, tal, alguns jogos na educação física são até parecidos, não são? Exatamente. O flag pode ser jogado nos colégios. A gente está até conversando com o Feldman, secretário de esporte, para ver se consegue encaixar como disciplina. Se a gente conseguir aqui em São Paulo e conseguir no Brasil, o flag, o segundo passo é o futebol americano. Tá. Dentro em pouco a gente pode ter grandes equipes, grandes jogadores. O caso do Paulinho, que com 17 anos está sendo considerado o melhor, foi chamado para jogar nos Estados Unidos. Enfim, é um esporte que dá muito mais dinheiro que o próprio soccer, que é o futebol nosso. Então, para levantar essa molecada, eu acredito que seja um esporte muito bacana, além de ser muito democrático, porque você pode ser gordo, baixo, alto, fraco, tem posição para todo mundo jogar, né? Trigo, quem quiser conhecer um pouco mais do futebol americano, não só do Corinthians, mas também entrar em contato com você por todos esses projetos, essas clínicas, tem algum e-mail, algum site de vocês? Pode entrar em contato no www.corinthianssteamrollers.com.br ou através do site do corinthians.com.br, site oficial do Corinthians. Então no site do Corinthians tem o link também. Ou se quiser me ligar também, 9955-1203. Então 9955-1203. Isso. Legal, Trigo. Muito obrigado por vir nos visitar aqui mais uma vez. A gente, da forma que pode, vai dando essa força para o pessoal do Corinthians e do futebol americano em geral aqui do Brasil. Bruno, eu não tenho palavras para agradecer a força que você vem dando para a gente. É a segunda vez que nós estamos aqui. Esperamos ter essas portas sempre abertas. Claro, as portas sempre abertas do futebol americano, também na Rádio Jovem Pan e aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online. Rádio com imagem online.